Boa tarde a todos, aqui é o professor Rafael Rotter e eu vou falar um pouco sobre esse projeto que a gente está desenvolvendo. Então, é o dispenser de álcool gel, ele está aqui à minha direita. Então, nós vimos alguns projetos na internet sobre esse dispenser de álcool gel e decidimos fazer o nosso próprio projeto com algumas modificações, justamente visando para que a gente possa reproduzir ele aqui nas escolas gaúchas, utilizando materiais que temos disponíveis. Por exemplo, ele foi todo baseado na construção com peças do kit Explorador Uno, certo? E mais alguns materiais que em seguida eu vou passar para vocês a lista e bem como as especificações técnicas da construção, medidas, tipos de parafusos, especificações gerais para reprodução em qualquer escola do estado do Rio Grande do Sul. E também sobre a programação, como é que a gente faz passo a passo dessa programação e a calibração dele. Então, é um projeto muito simples, mas ele também exige certos cuidados para que a gente possa reduzir, por exemplo, o atrito, tamanhos das peças têm que ser observados para que a gente realmente ele funcione, ele seja prático. Ele também, eu sugiro que seja executado por alunos no mínimo entre 8º e 9º ano em ensino médio, por sua complexidade até na questão da construção. E também nós vamos falar em seguida também sobre algumas das competências e habilidades da BNCC. Porque todo projeto de robótica não é somente chegar em sala de aula e reproduzir. Ele tem que ser útil, ele tem que fazer sentido para o aluno, ele tem que ter um significado na vida do aluno. E aqui nós vamos falar tanto da parte histórica do projeto, nós vamos falar sobre a parte física do projeto, sobre a parte da biologia e a questão que está em voga hoje em todo o mundo, que é a questão sanitária, para que serve esse nosso projeto. Então é isso, a robótica tem que fazer um sentido na vida do aluno. Então, só complementando a questão, falando um pouco sobre a questão de saúde, a gente está passando por esse momento da pandemia sobre a Covid-19 e é muito importante que a gente mantenha o isolamento social. Então, para que a gente possa melhorar as condições, vamos fazer o seguinte: lave bem as suas mãos com água e sabão ou utilize o álcool gel, né? E tudo aquilo, quanto mais a gente evitar tocar em qualquer objeto, melhor, gente. Então, assim, ó, vamos utilizar o nosso dispenser para que a gente não toque mais nos objetos. Primeiramente eu vou mostrar o funcionamento, ele em operação, para vocês verem que funciona perfeitamente. Então, o que a gente faz primeiro? Primeiro a pessoa aproxima a mão aqui do tubo de álcool gel e depois coloca a mão no sensor. E pronto, está feita a aplicação. Novamente, aproxima a mão. Então, a ideia é o mínimo de contato possível. Contato tanto entre as pessoas, quanto entre o tubo de álcool gel. Não é necessário encostar em nada, simplesmente aproximar a mão do sensor, que ele funciona. Então, primeiramente, eu gostaria de falar de um pouco de história e mostrar uma das partes muito importantes aqui do nosso projeto, se não a principal, que seria essa parte aqui. Então, essa aqui é a alavanca do nosso projeto. Então, assim, ó, primeiramente, Arquimedes, que foi físico, matemático e inventor grego, as suas grandes principais invenções foram a espiral e a alavanca. Então, a alavanca, certa vez, ele disse uma frase assim: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. Então, o nosso projeto ele é basicamente isso. Aqui está a alavanca, o ponto de apoio neste lado e aqui será aplicada a força através do motor. Então, essa parte é a parte principal do projeto. Ela tem que ser bem dimensionada para que o servomotor tenha força suficiente para fazer com que o dispenser de álcool gel sofra uma força também para baixo e execute o movimento. Agora eu vou falar um pouco sobre os materiais utilizados nesse projeto. Então, como eu tinha dito anteriormente,
esses materiais que foram utilizados, principalmente a parte eletrônica, são todos encontrados no kit Explorador Uno, que hoje nós temos nas escolas, tanto algumas escolas estaduais e outras escolas municipais. Então, primeiramente, será necessário, olhem só, aqui ó, um Arduino Uno, o shield do Explorador Uno, também nós temos aqui um cabo de conexão da shield no sensor de ultrassom. Também aqui embaixo nós temos 4 jumpers do tipo macho-fêmea. Também nós utilizamos um microservo, aqui está ele, ó, né, preso nessa parte aqui, e um sensor de ultrassom. Então, o sensor de ultrassom, ele ou você pode utilizar o suporte de ultrassom ou pode colar diretamente aqui na base. Eu utilizei esse recurso, eu colei diretamente aqui na base, e também os 4 jumpers macho-fêmea foi que eu conectei aqui e fiz a ligação dos jumpers com o cabo auxiliar aqui, porque só o cabo auxiliar ele não alcançaria até o sensor de ultrassom. Então foi necessário colocar esses 4 jumpers aqui, respeitando as cores e as ligações. Tá? Então a seguir no vídeo nós vamos colocar também o esquema de ligação, para que você não faça as conexões de forma errada, certo? A alimentação do nosso projeto. O nosso projeto utiliza como alimentação 4 pilhas recarregáveis ligadas diretamente aqui na shield do Explorador Uno. E também, para alimentar o Arduino, você pode utilizar diretamente o cabo USB ligado no Arduino. Ou então, você ainda pode utilizar, né, através dessa entrada aqui do Arduino, uma bateria de 9 volts com um adaptador, com um plug, certo? Então, a questão da alimentação seria desta forma. Agora, eu vou falar um pouco também da questão das especificações do nosso projeto. Primeiramente, ele foi construído utilizando uma base de madeira de MDF, mas pode ser feita com outro tipo de madeira. Dê preferência a utilizar madeira, porque o projeto só funcionará se ele estiver bem fixo, ou seja, bem preso. Ele não pode, por exemplo, sofrer vibrações ou variações de posição deste conjunto. Isso aqui tem que estar tudo bem fixo para que a força aplicada pelo microservo, ela seja necessária à movimentação do pistão aqui do álcool gel. Então, a base de madeira, ela tem 16 centímetros por 24 centímetros. E a espessura do MDF é mais ou menos uns 12 milímetros. Pode ser menos ou mais, não tem problema. Depois, a parede, essa parede de trás aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ela tem 11 centímetros de largura, 11 por 24 de comprimento, tá? E a espessura dela é mais ou menos um MDF fino de 5 milímetros, certo? De 5 a 10 milímetros, também não vai fazer grande diferença no projeto, certo? Depois, a nossa haste, certo? Ou seja, a alavanca, ela foi feita em madeira, então ela tem 24 centímetros de comprimento, certo? E a largura do sarrafo pode ser 1 ou 2 centímetros, tá? Mas assim, se ele for de 1 por 1, vai ficar numa proporção melhor para a gente poder fazer a adaptação. Então, o sarrafo que apoia a nossa haste, ou seja, a alavanca, esse sarrafo aqui lateral, ele tem 21 centímetros de altura, certo? E tem 15 milímetros por 25. Por que tem que ter os 25? Porque você tem que olhar aqui, ó, e ele tem que estar, todo o nosso sistema tem que estar alinhado, ou seja, a alavanca, ela está apoiando praticamente no centro do pistão, porque se eu colocar muito para a ponta, vai gerar atrito aqui no pistão e não vai funcionar tão bem assim. Então eu sugiro até que seja bem alinhado a haste, a alavanca, exatamente no centro do pistão, certo? Como é que nós fizemos a fixação do tubo de álcool gel aqui
na haste? Utilizamos 3 cintas plásticas. Vai depender do comprimento da cinta plástica que você tiver. Então você faça assim, ó, faça uma marcação aqui, outra lá, faça um furo e puxe com as cintas plásticas. Bem simples de fazer, só apertar com as cintas plásticas. Cuide para não esmagar o tubo de álcool gel, tá? Aperte o suficiente para que o conjunto fique firme e não sofra vibrações, nem se mexa quando o dispositivo estiver funcionando. A haste, essa haste aqui, ó, a haste que nós utilizamos, ela foi feita em ferro, tá? Numa chapinha de ferro. Recomendo que seja feita de ferro para que não fique muito pesada. E também assim, ó, você vai fazer o furo de acordo com o tamanho dos parafusos que você utilizar, tá? Porque não deve sofrer grandes jogos, assim, ela não deve ficar jogando para cima e para baixo quando se movimenta. Tem que ser justo, mas ao mesmo tempo não pode ser muito apertado. Aqui, ó, no microservo, a gente utilizou as próprias peças de fixação do microservo. Apenas fizemos um furo para que o parafuso passe pela chapa de metal e fique fixo na parte de plástico, tá? Outra coisa é o suporte do ultrassom. Nesse caso, nós fizemos um suporte feito em chapa de metal, tá? Mas outros materiais também podem ser utilizados, como madeira. Ou você também pode optar por, de repente, utilizar um próprio pedaço deste sarrafo colocado aqui e colar o microservo em cima. Mas eu recomendo que, se você utilizar essa opção, você faça 2 furos laterais, um de cada lado, e prenda também o microservo com cintas plásticas. Retorno a dizer que o microservo, durante a operação, ele não pode sofrer deslocamentos, ele não pode se mexer, digamos assim. Ele tem que ficar bem firme para que a gente possa aproveitar toda a força que ele fornece, todo o movimento. Como eu fiz de metal aqui, eu utilizei parafusos, ó, dá para ver aqui, parafusinhos para fixar ele na chapinha de metal. Mas, como eu falei antes, ele pode ser colado, não tem problema, desde que a gente coloque uma cinta plástica daqui até o outro lado. Passe por cima dele uma cinta plástica, certo? Tá? Então, outra coisa que eu gostaria de falar, como os jumpers macho e fêmea, eles ficam por baixo da base, nós fizemos aqui, ó, 4 pezinhos usando tampinhas de garrafa e parafusos pequenos. Cuidado para não atravessar a madeira com os parafusos aqui, ó. Certo? Não atravessou, ó, tá? Cuidado para não atravessar, certo? Outra questão, aqui, ó, temos que cuidar muito a questão do atrito. Então, assim, ó, não sei se vai dar para ver aqui, ó, mas deixa eu virar um pouquinho. Aqui, ó. Entre a alavanca e o suporte da alavanca, eu coloquei uma arruela de ferro. Ou seja, que se eu deixar madeira com madeira, vai gerar muito atrito. E aí, esse atrito vai fazer com que eu perca a força produzida pelo servo. Então aqui, o parafuso, ele tem um comprimento suficiente para atravessar toda a haste e prender mais ou menos até aqui assim. Ele está bem fixo, mas justo, só que ele não está apertado. Tem que ficar com uma certa folga para que eu consiga ter o jogo de movimento aqui. Certo? Então eu botei novamente, vou repetir, eu coloquei uma arruelinha de metal por dentro para que ele diminua o atrito. A mesma coisa do lado de cá. Como a haste aqui ela é de metal, vou mostrar aqui, ó. Como a haste ela é de metal, não precisou uma arruela. Então assim, ó, eu fiz o furo na chapa, o parafuso atravessa daqui para lá direto, atravessa também a madeira e por trás tem uma pequena arruela. Não posso apertar, eu tenho que deixar um certo joguinho para que eu consiga diminuir o atrito. E menos jogo possível. Ó, não pode ter folga para que eu não perca novamente a força produzida pelo microservo. Tá? Isso é muito importante, alguns detalhes. Então, o microservo ele vai funcionar mais ou menos com 180 graus. Desativado ele fica na parte de cima e quando eu coloco a mão aqui no sensor ele vai ativar e girar 180 graus até essa parte de baixo. Então, na hora de colocar o microservo, muito cuidado, porque essa parte aqui ela não pode bater na madeira, ela tem que descer até embaixo com uma certa folga,
tá? Com uma certa folga, tipo 1 ou 2 milímetros ou 3. Então a gente tem que pensar muito bem na altura para que não bata ali na base de madeira, certo? Outra coisa, agora falando um pouco da física, esse dispositivo é o que nós chamamos de alavanca interpotente na física. Tá? A alavanca interpotente, ela tem um ponto de apoio, que seria esse lado. Aqui tem a força resistente, que ela aponta para baixo, que é produzida pelo microservo. E aqui no centro nós temos a força potente, que apontaria para cima, porque o pistão do reservatório ele tem uma mola por dentro, e essa mola vai oferecer uma força contrária apontando para cima. Então, exemplos desse tipo de alavanca seriam, por exemplo, uma pinça ou um cortador de unhas, tá? Até um alicate serve como esse exemplo de alavanca interpotente. Então agora nós vamos passar para a parte onde a gente vai fazer o programa para o nosso dispenser. Tá? Então primeiramente você abra a IDE Arduino, certo? Eu estou mostrando ela aqui na tela. Depois conecte a sua placa Arduino ao cabo USB e numa das entradas USB do computador. No caso, pode utilizar tanto o cabo que vem no kit Explorador Uno ou qualquer cabo USB, certo? De impressora. Depois a gente verifica aqui embaixo primeiro, ó, Arduino 1 conectado na COM 4. Mas vamos em ferramentas e verificamos se a porta COM 4 realmente está assinalada. E realmente ela está. Agora vamos abrir o ArduBlock Explorador. Aqui está o nosso ArduBlock Explorador. Vamos começar primeiramente com, na aba Variáveis e Constantes, uma variável do tipo inteira. Aqui, a variável, primeiramente eu vou renomear esta variável. Vou chamar ela de ultra. Pronto. Já vou duplicá-la. Vou duplicá-la novamente. E duplicar novamente. Por que eu estou duplicando ela 4 vezes? Eu vou utilizar essa variável 4 vezes ao longo do meu programa. Então aqui eu vou desconectar o bloquinho valor e deixar ele ali. Como a gente utilizou o Shield Explorador Uno, vamos usar os blocos que estão dentro da aba Explorador Uno. Depois o sensor ultrassônico. E agora aqui na aba de comunicação, vamos usar o bloco imprime. Aqui onde está escrito mensagem, eu vou renomear, vou colocar distância, porque quando eu abrir o monitor serial, vai estar marcando a distância que estará marcando o meu ultrassom. Depois, vou pegar o bloco junte, esse no formato de um formato triangular aqui, o mesmo das variáveis ultrassônicos. Então aqui eu grudo o bloquinho ultra. E agora eu vou pegar, por exemplo, aqui, preciso de um tempo. Vou trocar de 1000 para 300, que é pouca coisa menos do que 1/3 de um segundo. Depois, eu vou pegar aqui na aba controle, um bloco teste, então, e senão. E agora que vem o principal, que é fazer as nossas condicionais, né? Que é fazer os testes para que funcione o nosso sistema. Então eu venho aqui em testes, vou pegar o bloquinho E, está aqui, novamente em testes, um teste deste tipo, posso duplicar ele, ó, e agora novamente eu vou colocar aqui dentro a variável ultra. Pronto. Agora aqui, ó, vou colocar aqui o bloco 0.
Antes, duplique ele novamente, você vai precisar mais uma vez dele. Um deles já está pronto, um dos nossos testes. Aqui. O outro aqui nós vamos trocar o sinal do operador. Tem que ser menor ou igual. E aqui a gente vai colocar 15 centímetros. Então, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Então, eu só vou testar o ultrassom, aquilo que ele está medindo, se a distância for maior do que zero e menor ou igual a 15 centímetros. Por quê? Por quê? Porque assim, ó, se o sensor ultrassônico ele não estiver apontando para nada, então assim, ó, quando ele não aponta para nada entre 4 metros, o que acontece? Ele marca zero. Então o zero tem que estar fora do intervalo de medição, porque senão vai acontecer que ele vai ficar funcionando sem estar apontando para nada. Então é melhor a gente colocar maior do que zero, com o zero fora, por isso o sinal aqui, o operador matemático não tem igual, mas aqui está menor ou igual. Então o 15 centímetros está dentro desse intervalo, mas o zero não, eu consegui excluir o zero fazendo isso. Agora eu vou passar para a parte do servomotor. Lembrando que a gente tem que utilizar os blocos do explorador Uno. Agora eu vou duplicar aqui. E aqui eu vou trocar para 180 graus. E aqui embaixo nós vamos ficar com zero. Lembrando que se você colocar o servomotor na mesma posição que eu coloquei no projeto, né, aí você poderá usar essas graduações de graus. Caso você coloque o servomotor em posições diferentes, ou seja, virado ou invertido, aí você vai ter que verificar para que funcione e mudar. Então, após finalizar o programa, nós vamos clicar em enviar ao Arduino. Aqui, quando abrir essa aba, a gente pode renomear o nosso programa. Vou chamar de Dispenser. E, nesse caso, ele vai ficar salvo na linguagem C++. Cancelar. E ele vai enviando ao Arduino. Pronto, ó, então aqui ó, tem que aparecer carregado. E aqui, novamente, né, Arduino Uno na COM7. Então aqui, se a gente observar, nós temos todo o nosso código em C++. E no ArduBlock, nós temos aqui o código na linguagem visual de blocos. Para que eu salve ele, eu vou clicar em salvar como. E aí eu escolho onde eu quero salvar, na área de trabalho ou nos documentos. No caso meu aqui já está salvo com o nome de dispenser de álcoolgel.abp. Eu vou cancelar porque já estava salvo no caso, mas você pode salvar tanto em C++ como em ArduBlock, tá? Então eu espero que tenham gostado do nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal, por favor, e deem aquele joinha. Então até a próxima videoaula sobre robótica educacional com o professor Rafael Rotter.